De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. Eu vou conversar agora com a Daniele, ó. Eu tô com a cabeça com a Daniele que está lá fora no tempo, pensando na previsão do tempo. Eu vou conversar com a Rafaela de Faria, que vai falar sobre vestibular. Vamos conversar um pouquinho sobre orientação profissional, né, que é a especialidade. Hoje é dia do psicólogo, né? Parabéns. Sim, obrigada, muito obrigado, Anderson, por ter vindo no programa Cidade TV, podendo homenageando você, homenageei todos os psicólogos que estão ligadinhos aí no programa Cidade na TV, todo o Paraná. Parabéns. Obrigada. Um grande desafio, né? Descobrir qual será a profissão que eu vou passar 80% da minha vida, 70% da minha vida trabalhando. Se eu gosto, se eu não gosto, é um momento muito importante a decisão do vestibular, né? Sim, sem dúvida alguma. E torna-se um desafio muito maior e com peso, né, mais intenso quando a gente pensa nessa possibilidade de ser uma escolha para a vida toda, né? Nós sabemos que o nosso papel profissional ocupa grande parte do nosso dia, para a maior parte das pessoas, mas quando a gente avalia que essa decisão inicial para a escolha de um curso é uma escolha para a vida toda, acaba ficando bem mais pesado. Exatamente, até porque o erro pode demorar aí 5, 6 anos para você mudar, ou às vezes você faz o que você não gosta e acaba sendo infeliz, uma depressão, não rende o que poderia render no serviço. Sem dúvida alguma. Esse que eu acho que é o principal problema. Eu vejo muita gente, existe muita gente realmente, que às vezes não está, ela não é, às vezes ela nem sabe que ela não está preparada para aquela profissão, né? Sim. E aí não rende no serviço, não gosta do que faz. Todo dia difícil acordar para trabalhar. Karma aí para trabalhar. Em compensação, quando você vê que a pessoa gosta do que faz, é aquela disposição, chega mais cedo, sai mais tarde, não esquenta, sente prazer em trabalhar, né? A gente fala que a pessoa sente fluir, nem vê o tempo passar. Né? E é uma satisfação tão grande que de forma alguma é considerado um castigo, né? Se a gente for pensar lá na origem do termo trabalho, tripalium, como uma forma de castigo. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, por mim, quando eu tinha 14 anos, meu pai falou que eu tinha que ser torneiro mecânico. Eu fiz 3 anos e meio no Senai de curso de tornearia mecânica, enfim. Trabalhei 2 meses como torneiro mecânico. Não era aquilo tempo que o curso. Bem menos tempo que o curso. Foram 3 anos de curso, eu trabalhei 2 meses na profissão. Depois, posteriormente, fiz Relações Internacionais, que daí é o curso que eu trabalho. Mas mesmo assim, o que eu sempre gostei de fazer foi dirigir. Tanto é que minha profissão é motorista de ônibus, né? Mas tem agora as outras atribuições, está aqui no programa. Igual o programa, é prazeroso. Tanto é que o programa passa aqui rapidinho, você está conversando, se comunicando com o povo. Sim. Né? Essa é o prazer no que você está fazendo, o gostar do que você está fazendo. E é possível gostar mais de uma coisa, né? E essa que é a maior dificuldade. Né? E conseguir encaixar, organizar de uma forma que você desenvolva papéis diferentes como profissional. Eu gosto de falar que o mais importante é gostar do que você faz. Se você conseguir ganhar dinheiro com isso, então Perfeito, parabéns. Né? É o sonho de todo mundo, né? Perfeito, geralmente fica aquela questão, faço o que eu gosto ou o que traz retorno financeiro? Se conseguir alinhar... Alinhar os dois, né? É o ideal. Né? O Ziquinho mesmo faz o que ele gosta, né, Ziquinho? Eu faço. Eu fiz curso para ser um ser humano e acabei virando boneco, era a minha vocação. Ai. O estresse aumenta muito no período do vestibular? Sim. Não só no período do vestibular, mas geralmente quando a gente se depara com um momento de avaliação. Então, o vestibular é um processo seletivo, né? Existe uma concorrência, um número de vagas limitados. Se a gente for pensar nas instituições públicas, isso aumenta, né, de forma bastante significativa. Então, é natural, sim, que aumente o nível de ansiedade e estresse nessa etapa. Né? Então, tem diversos estudos que comprovam que os vestibulandos apresentam um nível de estresse mais elevado quando vai se aproximando do vestibular. Os sintomas, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos, começam a aparecer de uma forma assim, bem mais intensa. Então, às vezes começa a insônia, a pele começa a ficar com feridas, a questão de não se sentir capaz para enfrentar aquele desafio, sintomas físicos como acaba abaixando a imunidade, fica gripado, né, indisposto, enfim. Então, vários sintomas começam a aparecer com mais
frequência nessa etapa. Poderíamos falar, então, esse momento é ideal para escolher a profissão que ele vai ter a vida toda? Com esse estresse todo? Então, o que a gente tem que avaliar? O quanto cada indivíduo está preparado para isso. As pessoas têm histórias diferentes, momentos diferentes, e para um pode ser um momento super tranquilo. Não, já decidi, desde pequeno eu falo que quero fazer isso. Tá tranquilo com essa tomada de decisão. Para outros, tá ali no terceiro, último dia da inscrição do vestibular, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Chuta lá qualquer coisa e vai. Então, cada pessoa tem um momento, um tempo. Então, se a gente for pensar num tempo ideal, cada um tem que avaliar e ver a sua etapa de vida, os seus apoios, como que tá isso, para considerar se é o momento de tomar decisão ou não. O que acaba acontecendo é que as pessoas vão numa leva, né? Então, acabou o ensino médio, o que eu vou fazer? Ou vou começar a trabalhar, na maior parte das vezes, vai prestar o vestibular, quase como que uma obrigação, né, para determinados públicos. E às vezes, quem disse que tem que ser assim? Né? Então, é um momento realmente de avaliar se a pessoa está se considerando apta para tomar essa decisão ou não naquele momento, ou se vai estudar mais um ano, ou se vai começar a trabalhar, de repente vai viajar. O que vai fazer nessa etapa para daí sim escolher? É isso aí. Eu converso aqui com a psicóloga e orientadora profissional, Rafaela de Farias, e daqui a pouquinho nós continuamos esse assunto sobre o vestibular, aí, a preparação e a escolha da profissão. Você já sabe o que vai fazer? Então, daqui a pouquinho tem mais Cidade na TV depois do intervalo. Voltamos com o programa Cidade na TV e eu converso com a Rafaela de Farias, que é orientadora profissional, falando aí sobre a escolha da profissão no período do vestibular, o que fazer. Existe terapia, Rafaela, que possa aí dar uma acalmada, faça a pessoa escolher esse destino dela? Anderson, essa pergunta assim, é muito importante, porque muitas pessoas, inclusive os próprios psicólogos e terapeutas que têm outras formações, não conhecem que existe um tipo de intervenção que facilita essa tomada de decisão, né? Então, assim, essa é a minha paixão e eu trabalho para divulgar isso, né? Então, para mim é um prazer estar aqui no Dia do Psicólogo podendo falar sobre isso. Então, existe sim, a gente não é terapia, é uma intervenção diferente, costuma ser mais rápida, bem focada para a tomada de decisão. Seja do vestibulando, seja de quem está já numa universidade, está insatisfeito com esse curso, quem está se formando e quer repensar essa escolha, quem já está no mercado de trabalho e apresenta dúvidas, insegurança. Então, a gente costuma falar desde a primeira escolha, costuma ser esse momento da conclusão do ensino médio, até a preparação para a aposentadoria, né? Então, existe, sim, a orientação profissional que facilita essa tomada de decisão. Então, auxilia aí o indivíduo a olhar para si, reconhecer suas características, suas potencialidades, reconhecer os cursos, as profissões do mercado de trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas não têm ideia das suas próprias características, aquilo que você falou, né? Às vezes nem sabe que não é aquilo para ela. Todo mundo tá evidente, mas ela ainda não percebeu. Então, é fundamental nesse processo de orientação profissional a gente explorar o autoconhecimento e conhecimento das possibilidades de trabalho futuro. Então, existe sim, dá para ser mais fácil para aqueles que têm dificuldade. Que legal. E o importante também é muito o apoio dos pais, né? Porque o jovem nesse momento está fragilizado, tudo é novidade, né? O mundo é uma novidade. Sim. Então, é importante o apoio dos pais, seria essencial ajudar, né, nessa escolha. É essencial. A forma de trabalho que eu desenvolvo, a gente sempre inclui os pais, pelo menos no primeiro encontro e no último, para fazer uma devolutiva, durante, quando é necessário. Porque, assim, os posicionamentos parentais variam. Então, por exemplo, existem pais que são autoritários e falam, você tem que fazer tal curso. Você vivenciou isso, Acontece, né? Acontece. Então, como que aquele jovem, que nem você falou, está numa etapa que ele ainda está frágil, ainda não se constituiu enquanto pessoa, ainda depende dos pais em diversos aspectos, financeiramente, na maioria das vezes, e eles acabam falando, sou eu que pago suas contas, então você tem que fazer. Então, assim, o apoio de uma forma participativa é o ideal. É o que a gente considera assim um modelo que funciona melhor. Porque ser autoritário é um posicionamento que pode auxiliar
nesse momento, mas depois ele pode vir com Posteriormente vai entrar insatisfação, exato, enfim. Quando os pais não participam, muitas vezes eles ficam sem um respaldo, porque os pais são uma referência de modelo profissional ou não, mas de vida. Então, eles podem trazer informações sobre o mercado, sobre o que é, né, tá aí nessa vida de trabalhador, Sim. que o jovem ainda não teve como experiência. Exato. Então, essa participação dos pais, seja apontando coisas que ele percebe como características do filho, seja como trazendo informação sobre as possibilidades, é fundamental e faz toda a diferença. Então tá bom. Rafaela, quais as principais dicas que você pode dar aí para os paranaenses que estão pensando em vestibular? Vamos lá. Acho que primeiro de tudo é ficar atento para os prazos. Muitos perdem, Anderson, os prazos de inscrição. É uma coisa que parece tão básica e ali já acaba selecionando. Então faça uma tabelinha com as datas, com os prazos, se organizar em relação aos trajetos até a chegada do vestibular. Tentar encontrar atividades relaxantes até a data da prova, porque essa ansiedade, esse estresse que é natural que aconteça aí nesse período, vai impactar sim na memória, no sono, no desempenho, na atenção, e isso pode prejudicar diretamente o desempenho dele no momento da prova. Peça ajuda, isso é muito importante. Se não está conseguindo aprender ou entender alguma disciplina, peça ajuda de especialista no que se refere às matérias, né? Claro. Então, tem várias dicas, até depois, se você quiser, eu posso encaminhar outras para vocês conversarem. Aí nós colocamos no nosso site. Treinar um mês antes. Oi? Treinar um mês antes para acordar cedo. Porque essa turminha de hoje nunca vi povo para gostar de dormir. E o que dá também, Rafael, pode entrar em contato com você através do teu Facebook, Claro, né? claro. Posso passar o site? Pode. Então, o site é www.institutocop.com.br. É isso aí. Tá Rafaela, bom? prazer em Obrigada, recebê-la. Anderson. Como eu disse, parabéns pela profissão de Muito psicólogo. obrigada Então, pelo convite. tudo de bom para você e prazer recebê-la Até aqui. mais. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.